Marte pode estar secretamente bagunçando as profundezas dos nossos oceanos. O planeta vermelho está a 225 milhões de quilômetros da Terra. Então a gente achava que ele não poderia ter muito impacto por aqui. Mas isso mudou recentemente com a descoberta de uma espécie de efeito borboleta. O que começa com uma pequena força gravitacional no espaço, acaba criando redemoinhos gigantes aqui embaixo. Essa suspeita começou quando cientistas decidiram explorar quase 300 buracos profundos perfurados no fundo do oceano, que foram feitos lá nos anos 60. O objetivo deles era entender a força das correntes oceânicas profundas analisando os sedimentos, ou seja, materiais como areia ou lama que se acumularam no fundo do mar nos últimos 65 milhões de anos. O fundo do oceano tem camada e mais camada de sedimento. Quando essas camadas mostram um padrão contínuo, significa que os materiais foram se acumulando gradualmente ao longo do tempo, sem nenhuma interrupção repentina. Em outras palavras, as correntes profundas estavam calmas e estáveis. Mas os pesquisadores também perceberam um padrão estranho. Durante períodos específicos, eles não conseguiam encontrar nenhum registro de sedimentação, o que significa que alguma outra coisa estava interrompendo esse processo. A razão mais provável para essas lacunas era a presença de correntes intensas no fundo do mar. Como eram tão fortes, provavelmente moveram os sedimentos de seus locais originais. Mas aqui está a parte estranha. Todas as lacunas identificadas no estudo ocorreram em intervalos de exatamente 2,4 milhões de anos. Os dados mostraram um total de 27 lacunas. Isso não pode ser apenas uma coincidência. Então, os cientistas perceberam que não estavam analisando simples interrupções no processo de sedimentação, mas sim a presença de ciclos. De acordo com os especialistas, a única explicação plausível para elas está no espaço e provavelmente é resultado de algo conhecido como grandes ciclos astronômicos. Para entender esse processo, primeiro precisamos mencionar os ciclos de Milankovitch. Eles receberam esse nome por causa do cientista sérvio que sugeriu, há um século, que mudanças na forma como a Terra se move ao redor do Sol e se inclina em seu eixo podem afetar o clima da Terra a longo prazo. A questão é que os movimentos da Terra podem ser afetados por muitas coisas, inclusive por outros planetas. Normalmente, a órbita do nosso planeta ao redor do Sol não é um círculo perfeito, mas chega bem perto disso. No entanto, de tempos em tempos, esse trajeto é diretamente afetado pela força gravitacional de Júpiter e Saturno. Então, é como se esses dois planetas gigantes pudessem puxar nossa órbita, fazendo com que ela fique mais elíptica. Variações como essa podem afetar a quantidade e a distribuição da luz solar, mudando o clima aqui na Terra. De acordo com a teoria de Milankovitch, os padrões climáticos da Terra mudam em ciclos de 405 mil anos, 100 mil anos, 41 mil anos e 23 mil anos. E a teoria é que esses ciclos podem desencadear o início e o fim dos períodos de glaciação, também conhecidos como eras do gelo. As teorias dele foram, na verdade, confirmadas nos anos 70 por cientistas que também estavam procurando evidências desses ciclos nos sedimentos do fundo do oceano. Cálculos recentes mostraram que, além dos ciclos de Milankovitch, existem mudanças climáticas que seguem ritmos muito mais lentos. Elas não mudam a cada dezenas de milhares de anos. Nada disso. Estamos falando de períodos que se estendem por milhões de anos. E é exatamente sobre isso que tratam os grandes ciclos astronômicos que mencionei antes. Nós sabemos sobre esses eventos basicamente por causa de evidências baseadas em matemática e modelagem computacional, mas é realmente difícil encontrar qualquer prova geológica da existência desses ciclos astrológicos de milhões de anos ou qualquer pista de como eles afetam a Terra. Quer dizer, até agora, acontece que o que os cientistas encontraram no fundo do oceano pode ser justamente a prova que precisávamos. E isso porque o período de 2,4 milhões de anos se alinha exatamente com registros das interações entre a Terra e Marte. À medida que os dois planetas traçam suas órbitas, seus campos gravitacionais interagem em um processo conhecido como ressonância. Isso mesmo, exatamente como acontece com Júpiter e Saturno. De tempos em tempos, as forças gravitacionais do planeta vermelho puxam nossa órbita um pouco mais perto do Sol. E assim como nos ciclos de Milankovitch mais curtos, esse grande ciclo também afeta o nosso clima. Nesse caso, aumentando a radiação solar que chega à Terra, tornando o nosso planeta mais quente.
Para ser sincero, os especialistas acreditam que essa quantidade extra de radiação solar que Marte pode de alguma forma nos proporcionar não é lá grande coisa. Quero dizer, não vai deixar nosso planeta tão quente a ponto de parecer que estamos pisando no Sol, mas essa pequena diferença no clima pode ser suficiente para mudar alguns comportamentos na Terra, como as correntes oceânicas. Climas mais quentes tendem a produzir tempestades intensas com mais frequência, e isso geralmente gera redemoinhos que mexem com sedimentos, também chamados de redemoinhos gigantes, que podem alcançar o fundo do mar nas partes mais profundas do oceano, conhecidas como o abismo. Encontrar essas lacunas nos registros de sedimentos do oceano profundo é realmente impressionante, porque provavelmente é a evidência mais forte que temos dos grandes ciclos astronômicos. Como eu mencionei no começo do vídeo, é tudo como o efeito borboleta. A cada 2,4 milhões de anos, a força gravitacional de Marte altera a trajetória da Terra ao redor do Sol, fazendo com que nosso clima esquente, e quando o planeta está mais quente, isso pode levar à formação de grandes redemoinhos, que acabam revirando as águas profundas do oceano. E tem mais uma coisa: os ciclos encontrados na pesquisa também coincidem com períodos já conhecidos de clima mais quente ao longo da história mundial, como o famoso máximo térmico do Paleoceno-Eoceno. Esse evento aconteceu há cerca de 56 milhões de anos, quando a Terra esquentou cerca de 8 graus Celsius. Várias teorias surgiram tentando explicar isso, como uma falha na órbita da Terra ou talvez a passagem de um cometa. Mas, com esse novo estudo, parece que Marte também pode estar envolvido nesse evento. Essas novas descobertas são realmente convincentes e empolgantes, claro, mas os cientistas ainda precisam trabalhar mais para ligar esses possíveis ciclos de mudança climática com as correntes profundas do mar. Quer dizer, eles fizeram um bom trabalho ao encontrar uma explicação para as lacunas nos sedimentos, mas até agora é só uma sugestão. Mesmo assim, o sucesso deles é realmente importante para toda a comunidade científica. Afinal, saber exatamente quando esses grandes ciclos astronômicos acontecem e como eles afetam a Terra pode nos ajudar muito, especialmente para diferenciar quando a mudança climática ocorre por um evento natural e quando acontece por intervenção humana. Estudar esses redemoinhos também pode fornecer aos cientistas informações cruciais sobre como a mudança climática afeta a circulação oceânica. Então, outro motivo pelo qual essa descoberta é tão importante tem a ver com o possível colapso da circulação meridional de revolvimento do Atlântico. Resumindo, esse é um sistema de correntes oceânicas que circula água dentro do Oceano Atlântico, sendo responsável por levar água quente para o norte e água fria para o sul. É isso que leva calor para diferentes partes do planeta e também transporta nutrientes necessários para sustentar a vida marinha. No entanto, há alguns receios de que esse sistema possa parar ou ficar lento demais a qualquer momento. Caso ocorra, as águas superficiais ricas em oxigênio não se misturariam às águas profundas. Porém, essa ligação entre Marte e a Terra sugere que, em um mundo mais quente, correntes oceânicas profundas e intensas podem evitar que nossos mares fiquem estagnados. Mas é só uma hipótese. As evidências ainda são escassas. Alguns especialistas céticos gostam de ressaltar que, embora os redemoinhos realmente tenham se tornado mais ativos nas últimas décadas, observações de satélite mostraram que suas correntes nem sempre conseguem alcançar o fundo do mar e manter uma circulação eficaz da água. Por enquanto, tudo o que sabemos é que é difícil dizer quem está certo. Só os próximos estudos é que realmente dirão com certeza.